Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos nesse primeiro trimestre de 2012 estudando nas revistas aí da CPAD o tema A Verdadeira Prosperidade, a vida cristã abundante. Nós temos aí como comentarista desse trimestre pastor José Gonçalves e o consultor doutrinário e teológico pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Hoje estaremos estudando a lição de número 9 com o título Dízimos e Ofertas. Nós temos aí como texto áureo segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E a nossa verdade prática diz: a chave da verdadeira prosperidade está em ser fiel a Deus em tudo, inclusive na prática dos dízimos e das ofertas. Então nós vemos aí o ensinamento do apóstolo Paulo sobre contribuição. Então o dízimo é uma devolução, na verdade, do que você já recebeu de Deus e deve ser visto assim, não como um pagamento, não como uma prestação, não como alguma coisa que vai ser pesada ou que vai lhe causar alguma tristeza, mas aqui o apóstolo Paulo diz que aquele que contribui, então, tanto através de dízimo como através de oferta, ele deve fazer isso com alegria. E isso deve ser um motivo de que ele possa louvar e engrandecer a Deus, e ele deve sempre fazer essa contribuição como adoração. Esta contribuição, tanto do dízimo, que já é uma coisa certa, que já é 10% do que a pessoa recebe, como a oferta que a pessoa entrega em sua igreja. Então, tanto faz aí o dízimo como a oferta, todos os dois devem ser entregues sem nenhuma tristeza, deve ser sempre em agradecimento a Deus, deve ser em reconhecimento do poder de Deus, da subsistência de Deus, da sustentabilidade de Deus para conosco, da misericórdia de Deus para conosco, da sua graça para conosco, sempre reconhecendo que aquilo que eu estou ofertando ou entregando já veio de Deus, eu só estou dando a Ele o que já é dele, nunca uma coisa que eu espere receber alguma coisa em troca porque eu fiz, nunca é uma coisa por merecimento. Nós estamos apenas repetindo o gesto de Deus para conosco. Deus é misericordioso e Deus nos dá tudo através da sua graça, um favor imerecido. Assim também, quando nós devolvemos a Ele uma parte do que Ele nos deu e ofertamos também alguma coisa que Ele mesmo nos deu, então nós estamos apenas repetindo o que o nosso Pai já fez por nós. Nós estamos imitando isso, estamos ofertando, dando alguma coisa a Deus, que já, na verdade, já é dele, reconhecendo isso, na verdade. Então, aquele que realmente é próspero, é verdadeiramente próspero, ele, em tudo, ele é fiel a Deus, inclusive nessa parte financeira. Muita gente consegue ser em muitas outras coisas, mas não consegue ser na parte financeira. Quando isso não acontece, pode ser um sinal de que essa pessoa ainda ama mais ao dinheiro do que a Deus. E isso é idolatria. Então, a maneira de você comprovar que você realmente ama a Deus
entregando seus dízimos, suas ofertas. Por quê? Porque aí o dinheiro não é mais importante para você. Aí é Deus quem vem em primeiro lugar. É até uma maneira, então, de comprovar que realmente Deus está em primeiro lugar na sua vida. Vamos ver aí a nossa leitura bíblica, que nós temos aí como tema da lição. Vamos ver hoje aí, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, 11, e na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 8. Malaquias 10, 11 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, 2 Coríntios 6, 7 e 8, diz assim: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Glória a Deus. Então nós vemos nesse texto uma coisa interessante. Primeiro, trazei. Então, trazer para algum lugar. Trazei não é mande deixar, não é venha buscar. Então, trazei quer dizer, indica uma ação que a pessoa vai até algum lugar. Isso é importante, porque tem a ver com a fé, tem a ver com fazer alguma coisa, de tomar uma iniciativa, de corresponder a um desejo que nasce dentro da pessoa. Então, trazer aqui o que? Aí diz, todos os dízimos. Todos quer dizer de tudo, de toda a renda que você tiver, de tudo que você receber. Se recebeu, vamos que nasceu 10 bezerros do fazendeiro, então um bezerro já tem dono, o melhor bezerro, lembre-se que sempre tem que ser o melhor. Então, a plantação, você plantou tantos, vamos dizer assim, sacos aí de milho, né? Então 10% então, do melhor milho, é claro, sempre do melhor. Não vai oferecer a Deus o pior. Então sempre da parte melhor, que vale mais. Você calcula 10% é de Deus. Agora sempre lembrando uma coisa, quem tem um comércio, quem tem uma fazenda, quem tem alguma coisa, sempre o dízimo é baseado no que você ganhar líquido. Então você vai pagar suas despesas primeiro. Então, despesas de água, de energia, funcionário, né, os encargos sociais. Então todas as despesas, inclusive o seu próprio salário. Tem que ser tudo aí, você desconta e no lucro você vai tirar 10%, é a parte de Deus. No caso de quem recebe o salário, é sobre o bruto. O funcionário, ele tem lá um desconto de INSS, mas isso é para seu próprio proveito. Você está apenas fazendo uma aplicação na sua saúde. Mas o que você recebeu é o bruto ali que vale, porque é o seu salário. Não vai descontar isso. Vale, imposto de renda, INSS, não, isso aí é benefício seu. Então quem é funcionário é sobre o que recebe total. Então você vai tirar o quê? 10% é o dízimo. Então deve ser retirado essa parte e entregue. Aí diz trazer a casa do tesouro.
Tem muita gente que dá o dízimo em outro lugar que não o lugar onde ele congrega. Conheço muita gente assim. É interessante fazer o seguinte: a gente deve chamar essa pessoa e convidá-la para almoçar, por exemplo, num restaurante, numa rua assim onde tem restaurante de um lado e do outro lado da rua. Aí você almoça com essa pessoa no restaurante e na hora de pagar a conta, você pede para essa pessoa: faça favor, paga o almoço. Eu estou te dando dinheiro aqui, você vai lá do outro lado da rua e pague o almoço lá. Aí então essa pessoa vai dizer: mas como nós almoçamos aqui, como é que eu vou pagar lá de lá da rua? Aí então você explica: não, rapaz, você não dá o seu dízimo em outra igreja? Ou não manda para algum parente seu que é pastor, alguma coisa assim? Então, você não come nesta igreja que nós congregamos? Como é que você vai pagar em outra? Como é que você vai entregar o seu dízimo lá na outra? Como é que você vai devolver esse dízimo lá na outra? Se é aqui que você come, é aqui que tem um pastor que cuida de você. Então devemos meditar no que nós estamos fazendo. Será que está sendo correto? Então, é onde você é sustentado, onde você é aconselhado, onde você é sustentado teologicamente, espiritualmente, é onde você tem alguém que lhe aconselha, que ora por você. Então é ali onde você congrega, ali é o lugar, é a casa do tesouro, é ali o lugar de você entregar então o seu dízimo, é ali, casa do tesouro seu aí, é aí. Aí diz, olha, para que esse dízimo? Qual a função? Então aqui diz, olha, para que haja mantimento na minha casa. Então, mantimento aqui quer dizer manutenção, para que sempre esta casa tenha o suficiente para se manter fazendo a obra de Deus. Então, se a sua igreja tem missionários, sua igreja tem que pagar energia, água, telefone, tem ali um pastor que vive exclusivamente para aquela obra, se tem até obreiros que vivem por esta obra além do pastor, então secretários, né? As pessoas que vivem exclusivamente para a obra de Deus, todas devem ser sustentadas através desse dízimo, essa entrada dos dízimos e das ofertas também. Então, todos que dependem desse trabalho, que fazem com que esse trabalho aconteça e que não tem outra fonte de renda, então deverão receber desses dízimos e dessas ofertas que entram nesta igreja, nesta congregação, né? Nessa casa de tesouro aí. Então Deus diz bem claro que haja mantimento na minha casa. Então a casa do Senhor aí é sempre a igreja onde você está congregando, é onde você está recebendo orientação, é onde então você está recebendo intercessão, é onde você está sendo educado na palavra de Deus. Então Deus diz por quê? O que vai acontecer se você fizer isso? Deus diz, olha, depois que você fizer isso, você está entregando aí os seus dízimos, suas ofertas, depois que você fizer isso, você pode fazer prova de Deus. Veja se o Deus que você serve é fiel realmente ou não. Então, a partir daí que você fizer isso, Deus está dizendo, Ele está mandando até, orientando, dizendo, olha, faça prova de mim. Se você está sendo fiel nos dízimos das ofertas, você pode fazer prova de mim. Então Deus está até desafiando você a fazer essa prova com Ele. Se você é realmente fiel, você pode fazer a prova. Então Ele diz, olha, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então Deus está prometendo